Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E você confere na edição de hoje. Pleno do TST entende que variações de até 5 minutos não justificam o pagamento integral do intervalo intrajornada. American Airlines terá que pagar indenização de R$1 milhão por uso de detector de mentiras em empregados. Sindicato tem que comprovar pobreza jurídica para direito à justiça gratuita. No quadro Quero Post, entenda o que é e quais as regras para licença nojo. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST com um caso julgado pelo Tribunal Pleno. Para a maioria dos ministros, a redução eventual de até 5 minutos no intervalo para descanso e alimentação, no intervalo entre a jornada, não autoriza o recebimento pelo empregado de hora extra. O processo teve início a partir de uma ação trabalhista ajuizada por um operador de máquinas contra uma empresa de alimentos no Rio Grande do Sul. Ele alegou que os intervalos intrajornada não haviam sido concedidos conforme determina o artigo 71 da CLT e, por isso, pedia o pagamento de hora extra. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, condenou a empresa ao pagamento de 1 hora extra nos dias em que o intervalo foi reduzido em mais de 10 minutos e decidiu que nos dias em que o tempo suprimido variou entre 1 e 5 minutos, deveriam ser pagos como extraordinários apenas os minutos faltantes para completar a hora. Ao julgar o caso, a 7ª turma do TST verificou que existem diferentes interpretações sobre o direito às horas extras quando se trata de pequenas reduções do intervalo. A Seção 1 de Dissídios Individuais acolheu o pedido de incidente de recurso repetitivo e encaminhou o caso ao Pleno do TST. De acordo com o artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, nas jornadas acima de 6 horas, o empregado tem direito a um intervalo mínimo de 1 hora para repouso e alimentação. A Lei 8.923, de 1994, acrescentou ao artigo o parágrafo 4º, que determinou que, quando o intervalo não for concedido, o empregador fica obrigado a remunerar o período correspondente com acréscimo de 50% sobre o valor da hora de trabalho. A súmula 437 do TST, no entanto, definiu que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada implica pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido com acréscimo de 50%. Mas a reforma trabalhista estabeleceu que nessa situação é devido apenas o pagamento do período suprimido com acréscimo. A relatora do caso no Tribunal Pleno, ministra Cátia Arruda, observou que as alterações fizeram com que o item 1 da súmula 437 do TST passasse a ser objeto de controvérsia nos casos em que o tempo suprimido do intervalo não exceda poucos minutos nos casos que ocorreram antes da reforma trabalhista. Ela entendeu que a condenação ao pagamento da hora integral com adicional de 50%, nos casos de pequenas variações corriqueiras no período do intervalo, não se mostra razoável, uma vez que seria desproporcional. O que nós estamos falando é de variação pequena, comum e não uniforme. Em síntese, são variações que não podem ser computadas como obrigatórias, não é uma situação em que o empregador determina que assim seja, e que não podem também ser computadas ou imputadas como má-fé da empresa ou desídia do trabalhador, já que nós vimos que tem tanto para mais como para menos. A ministra afirmou que não há na lei um critério que permita estabelecer o que seriam essas pequenas variações de tempo no intervalo intrajornada e propôs uma definição para esse conceito utilizado como parâmetro, o artigo 58 da CLT.
O parágrafo 1º do artigo determina que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Para a relatora, no entanto, o critério de 10 minutos para a jornada de trabalho de 8 horas seria desproporcional em relação ao intervalo de apenas 1 hora e propôs que se considerasse ínfima a redução de até 5 minutos do intervalo entre a jornada, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de variações do registro do ponto. Nos processos que foram afetados a este Tribunal Pleno, por meio deste IRR, efetivamente a variação de minutos observada na marcação do intervalo nunca ultrapassou 5 minutos. Tive o cuidado de olhar outros processos, mesmo não afetados. A realidade é praticamente idêntica. Quando ultrapassa muito isso, já se entra em outra discussão. Por exemplo, foi o empregador que determinou que eu ficasse na hora do intervalo, que não é a situação que nós estamos debatendo aqui. O ministro Breno Medeiros abriu divergência para que o limite de variação da marcação do ponto fosse estabelecido em 10 e não 5 minutos. Nós não estamos falando que é 1 hora de intervalo entre a jornada, nós estamos falando da marcação, e é isso que vem falando o parágrafo 1º do artigo 58, quando ele fala assim, que as variações do horário no registro do ponto. Então, nós estamos discutindo registro de ponto. E o parâmetro que nós temos é do parágrafo 1º do artigo 58, que deixa para nós, com muita tranquilidade, a facilidade de a gente discutir, da gente adotar ele de forma analógica para as variações que ocorrem também no intervalo entre a jornada. A relatora defendeu o critério da proporcionalidade diante do que determina o artigo 58 da CLT. O ministro Agra Belmonte concordou com a relatora. 10 minutos de intervalo, para mais ou para menos, me parece exagero, porque corresponderia, se considerássemos os 10 minutos, ministro Breno, me perdoe, um intervalo de 1 hora e 10. Se for o contrário, vai ser um intervalo de 50 minutos, seria desproporcional. E ainda precisamos considerar que há intervalos que são de apenas 15 minutos. Então, penso que a proposta da ministra Kátia, proporcionalmente a uma jornada, digamos, que seja de 8 horas, onde nós teríamos essa variação de 10 minutos, 5 minutos no início, 5 minutos, ao término, transplantada ou transposta para o intervalo entre a jornada, acho que estaria bem razoável, mas no meu sentido como variação e não necessariamente como redução. Por 14 votos a 9, ficou estabelecido que a redução eventual e ínfima do intervalo entre a jornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência. A seção 2 de dissídios individuais bloqueou veículos e outros bens de uma distribuidora de alimentos que encerrou as atividades no Distrito Federal. A determinação, concedida em tutela de urgência, pretende garantir o pagamento das verbas rescisórias devidas a 53 empregados dispensados. A dívida é de quase R$ 700 mil, segundo o inquérito instaurado pelo Ministério Público do Trabalho. A distribuidora de alimentos de Taguatinga, no Distrito Federal, teria encerrado as atividades sem pagar verbas rescisórias, FGTS e indenização de 53 empregados. O Ministério Público do Trabalho considerou alto risco de inadimplência e pediu o bloqueio da conta bancária da empresa. Como na época o valor era insuficiente para o pagamento das dívidas, foi pedido ainda o bloqueio de 6 veículos usados pela distribuidora como garantia para obter empréstimos bancários. Mas em primeiro e em segundo grau, os pedidos foram negados. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, seguiu o entendimento do juízo de primeiro grau, considerando que as provas apresentadas eram inconsistentes.
O MPT recorreu e o caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na seção 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, teve entendimento diferente. Para a ministra, a documentação apresentada com os cálculos realizados pelo perito do MPT comprova a existência de créditos devidos. A relatora também constatou perigo de dano ou risco em razão da demora no pagamento e ressaltou que as parcelas devidas servem para atendimento das necessidades vitais básicas dos empregados. Por unanimidade, 6 carros e outros bens da empresa foram bloqueados para o pagamento das dívidas. E depois do intervalo, quero post, entenda o que é e quais as regras para licença nojo. O Revista TST está de volta e vamos conferir as principais decisões das turmas do tribunal. Eu começo com o julgamento da 4ª turma. Um empregado da Pirelli Pneus vai receber em dobro o pagamento das férias que haviam sido divididas em 3 períodos pela empresa. O empregado questionou o parcelamento, que ocorreu antes da reforma trabalhista, quando a CLT vedava o fracionamento das férias. Ao julgar o caso, o TRT no Rio Grande do Sul reconheceu que o parcelamento não estava de acordo com a legislação da época, mas condenou a empresa a pagar em dobro apenas a remuneração referente ao 3º período de descanso. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, o relator, ministro Alexandre Ramos, entendeu que a decisão do regional violou os direitos do empregado. O ministro lembrou que, pela jurisprudência do TST, em caso de parcelamento irregular de férias, o pagamento em dobro se refere a todo o período de descanso. A decisão foi unânime. E a 7ª turma determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais realize novo julgamento em processo que discute a legalidade dos descontos no salário de um mecânico. Para os ministros, o TRT foi omisso ao não examinar a conduta do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais havia mantido sentença que condenou a empresa Jpar Distribuidora de Veículos a indenizar por danos materiais um mecânico eletricista. A empregadora descontou R$ 2.500 do salário do empregado para pagar os consertos de um veículo da empresa que era dirigido por ele. A decisão do regional teve como base o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, em regra geral, veda descontos nos salários, mas a empresa recorreu com base no parágrafo 1º, que estabelece que, em casos de dano causado pelo empregado, o desconto é permitido. A empresa sustentou haver provas no processo de que o prejuízo teria sido causado por conduta negligente do motorista, o que permitiria que os descontos fossem feitos. No exame do processo no TST, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que o TRT mineiro se absteve de analisar a existência de culpa do empregado nos incidentes causados por ele, o que poderia justificar a legalidade dos descontos. O ministro explicou que a legislação trabalhista contém ressalvas à regra geral de vedação de descontos no salário, entre elas os abatimentos relativos a dano causado por culpa do empregado, desde que essa possibilidade esteja prevista em contrato. De acordo com o relator, mesmo após os embargos de declaração, o TRT insistiu em afirmar que não houve dolo do empregado, o que constituiu vício de procedimento. Por unanimidade, a 7ª turma do TST anulou a decisão do regional e determinou o retorno dos autos para que o TRT profira uma nova decisão. A companhia aérea American Airlines vai ter que pagar R$ 1 milhão por dano moral coletivo por ter submetido empregados no Brasil ao detector de mentiras. A decisão é da 1ª turma.
Os empregados da American Airlines no Brasil eram submetidos ao detector de mentiras no embarque e desembarque de cargas ou passageiros e também em áreas de segurança. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, considerou que a conduta da empresa violou os direitos fundamentais da dignidade da pessoa, da intimidade e, em especial, do livre acesso ao emprego e à subsistência digna. O TRT destacou ainda que, nos testes, eram feitas perguntas que invadiam a intimidade dos empregados e determinou o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$1 milhão. A empresa aérea recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Sustentou que o transporte aéreo internacional exige métodos rigorosos para garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores em aeroportos. No entanto, o relator do recurso da companhia na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, destacou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a utilização de detector viola a intimidade do empregado e não se justifica pela necessária segurança na aviação civil. Afirmou ainda que o TST entende que, no Brasil, o uso de detector de mentiras não é admitido nem mesmo na área penal. Em relação ao valor da condenação, o relator ressaltou a capacidade econômica da empresa e manteve a quantia de R$1 milhão. E o Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. A turma entendeu que sindicato tem de comprovar pobreza jurídica para conseguir o benefício da justiça gratuita. A decisão foi proferida em processo referente a pagamento de ticket alimentação ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A assistência judiciária gratuita havia sido concedida pelo TRT no Espírito Santo. O entendimento foi de que a exigência da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e os encargos processuais não se aplica aos sindicatos. Mas no TST o entendimento foi outro. Para a relatora, ministra Adelaide Arantes, não basta a mera declaração de pobreza jurídica. É indispensável que a entidade demonstre a incapacidade de arcar com as custas da ação para ter direito ao benefício. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou para a gente pelo Facebook com a hashtag #QueroPost é do Galbi Júnior. Ele quer saber se o empregado pode prolongar sem prejuízo salarial os dias da licença nojo, caso não se sinta apto a retornar ao trabalho. Veja a resposta na reportagem. Náusea, enjoo, sensação de repugnância. Significados bem conhecidos para a palavra nojo, mas o termo também pode significar luto. É com este sentido que ele aparece na Consolidação das Leis do Trabalho. A licença nojo está prevista no artigo 473 da CLT e autoriza o afastamento do empregado por até 2 dias do serviço sem desconto no salário. Porém, se o trabalhador não se sentir bem para retornar após o fim da licença, é possível prolongar o afastamento sem prejuízo salarial? Depende. Por quê? Porque quando a lei traz os dias específicos, ele só tem direito àqueles dias. Então, exemplo, ele tem até 2 dias o empregado seletista. Então, até 2 dias consecutivos, ele tem direito de se afastar e depois ele é obrigado a retornar. Se durante esse período ele não estiver apto a retornar, neste caso ele precisa fazer um ajuste com o empregador. E o empregador também não é obrigado a aceitar. Então, imagina que durante os 2 dias, no terceiro eu ainda não estou bem, não consigo retornar. Eu posso ficar em casa? Neste caso, a lei não me assegura, porque ela já me trouxe até os 2 dias. E é preciso ficar atento. Os dias da licença são corridos. A lei não traz em dias úteis, então, na hipótese de haver o falecimento na sexta, vai contar o sábado e domingo, porque são dias consecutivos, e na segunda-feira ele retorna ao trabalho normalmente. O profissional também deve verificar o que foi firmado em convenção ou acordo coletivo da categoria. Em alguns casos, dependendo da profissão, o período de licença é maior que o previsto na CLT. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque no TST ao longo da semana.
Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho definiu os nomes de 3 desembargadores que vão concorrer a uma vaga de ministro da Corte. A lista tríplice foi definida em sessão extraordinária do Tribunal Pleno. 20 desembargadores de tribunais regionais do trabalho se inscreveram e, em votação secreta, os ministros elegeram 3 nomes: Wilson Fernandes, do TRT da 2ª Região em São Paulo, Francisco Rossal de Araújo, da 4ª Região no Rio Grande do Sul, e Evandro Pereira Valadão Lopes, da 1ª Região no Rio de Janeiro. A lista vai ser encaminhada ao presidente da República, que vai escolher um dos candidatos. Depois, o indicado vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E, se aprovado, o nome será submetido à aprovação do plenário do Senado para então ser nomeado. O desembargador escolhido vai ocupar a vaga destinada à carreira de magistratura deixada pela ministra Maria de Assis Calcin, que se aposentou em agosto do ano passado. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, editou ato que institui o Programa de Assistência à Mãe Nutriz na Justiça do Trabalho de 1º e 2º grau. O programa tem o objetivo de incentivar o aleitamento materno por meio da redução da duração de trabalho para 6 horas diárias até o último dia do mês em que a criança completar 18 meses de vida. Os juízes e as mídias sociais foi tema de seminário no Tribunal Superior do Trabalho. O evento foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. O seminário abordou questões como os cuidados que os magistrados devem ter ao usar as mídias sociais e as implicações éticas nas redes sociais para os membros do Poder Judiciário. Jornalistas, professores e magistrados também apresentaram temas como o panorama global sobre a regulamentação do uso de mídias sociais e como a sociedade vê o uso dessas mídias pelos juízes. As redes sociais hoje são um veículo de comunicação poderoso, rápido e de uma eu diria, uma penetração na sociedade, na comunidade muito grande, de um alcance muito grande. E é tudo muito positivo quando se faz com a moderação, a temperança, a humanidade. Então é isso que nós precisamos fazer. O juiz não precisa ficar numa redoma, o juiz precisa se comunicar com a sociedade. O importante é que faça com a moderação devida, porque são os meios de comunicação que nos orientam, nos integram à comunidade, à sociedade. O TST sediou o primeiro seminário sobre a saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. O evento, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, promoveu o intercâmbio de experiências e ideias para a melhoria dos dados que compõem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, criada por resolução do CNJ. O financiamento dos serviços de saúde, assim como o adoecimento e a qualidade de vida de juízes e servidores, foram alguns dos temas debatidos durante as palestras. Um tema instigante, importante, complexo e, na realidade, de uma atualidade muito grande, né? Porque é preciso que nós tenhamos uma preocupação com a saúde daqueles que movimentam o Poder Judiciário, né? Então, é uma preocupação e é preciso que a gente encontre mecanismos para poder superar toda essa carência. Além das produções de TV, o TST também faz um programa diário de rádio com notícias do tribunal. É o Trabalho e Justiça. E quem vai contar pra gente quais serão os próximos destaques do programa é o apresentador Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, vamos falar sobre os direitos trabalhistas dos empregados que lutam contra o câncer, no quadro Direito Garantido. Em nossa reportagem especial, a gente mostra de que forma a tecnologia pode auxiliar na resolução de conflitos na Justiça do Trabalho.
E você sabe quais punições a empresa pode aplicar ao profissional em caso de descumprimento de regras? O especialista vai tirar dúvidas sobre o assunto no quadro Entrevista. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h50 da manhã, na Rádio Justiça. Você também pode acompanhar o conteúdo na página da rádio, no site do TST. São esses os nossos destaques. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada, Anderson, e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.